Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo. Chegando agora há pouco do monte. Aleluia. O Espírito de Deus me deu uma revelação e me disse uma palavra profética para colocar no YouTube. Aleluia. Então, nesta mensagem, você vai saber o que Deus me mandou falar para aqueles que pretendem se tornar um microempresário. Sim, eu digo mesmo isso. O Espírito de Deus me deu uma mensagem profética a respeito daqueles que pensam em ser um microempresário com a ajuda de Deus. Mas para poder falar a respeito deste negócio, eu tenho que ler um texto da palavra de Deus. Porque este texto da palavra de Deus é muito interessante. Porque conta a história de um homem por nome Nabote, que tinha uma vinha. E o rei Acabe ficou de olho grande na vinha de Nabote, porque era uma vinha muito abençoada. Bom, muita gente começa um negócio e o negócio não vinga. Por quê? Porque a competição é grande, né? Um comércio do lado do outro. De repente, no outro lado tem um comércio igual ao seu e começa aquela competição. De repente, aquele camarada vai lá, cresce o olho, vai lá e pede para fazer um trabalho de amarração e o negócio daquela pessoa vai por água abaixo e não prossegue. Outros começam um negócio, mas porque querem que o negócio cresce rápido, eles logo desistem. Aleluia! Então, o Espírito de Deus me deu uma palavra profética, mas vamos primeiro a um texto bíblico que fala sobre a vinha de Nabote. Está lá em 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1, que diz: Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Misericórdia. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não come pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra no lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Mas ele omitiu a herança de meus pais. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Aqui você já vê por que Acabe, gostava de ter Jezabel como mulher. Aquilo que ele não tinha coragem de fazer, a rainha fazia, porque a rainha era má e controlava todo o reino de Israel
e controlava até o rei Acabe. Prosseguindo. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e o enviou aos anciãos e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo, fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenara, segundo estava escrito nas cartas que ele havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, apedrejaram e morreu. Calúnia. Está vendo o que pode acontecer? Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha que Nabote o israelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote o israelita para tomar posse dela. Só que tem um porém. Jezabel esqueceu que Israel tinha um Deus. Jezabel esqueceu que em Israel tinha um profeta do Senhor. Olha o que aconteceu. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Far-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Deus é justo com os seus. Deus dá livramento de morte, acode os seus, faz justiça para os seus. Mas Nabote, Deus permitiu que ele morresse. Deus não mandou Elias ir na frente de Acabe para impedir ele de fazer tal coisa em Israel e salvar Nabote da morte. Deus permitiu que aquilo acontecesse, porque agravou tudo para a vida de Acabe e Jezabel. Nós sabemos que dar início ao micronegócio é complicado, é difícil, tem que ter um dinheiro para investir, tem que ter muita vontade, preguiçoso não consegue, isso é para gente trabalhador, isso é para gente investidor, isso é para gente que guardou um dinheirinho para lá na frente montar um negócio. Mas o Senhor Deus me deu uma palavra profética para falar para os seus fiéis que pretendem ser patrão para ter tempo para fazer a obra de Deus. Veja bem, o Espírito de Deus uma certa vez falou comigo e me usou para um microempresário, servo de Deus, e disse: olha, você só vive trabalhando, e esqueceu da casa de Deus, e não mais vai na casa de Deus. Olha aqui, ó, esse negócio não vai vingar não, você não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Deus te abençoou com o micronegócio. Encurtando o assunto, ele perdeu o negócio dele, ficou desempregado e aconteceu tanta coisa com ele. Hoje ele está morando de favor.
meu conhecido, meu amigo, mas ele não quis ouvir, né? Se ele tivesse colocado o reino de Deus em primeiro lugar, o negócio dele não tinha ido à falência. Mas preste atenção na palavra profética que o Senhor deu para que eu colocasse aqui no YouTube, para que você que pretende ser microempresário, um patrão, para a glória de Deus e tenha tempo para servir a Deus, olha o que o Espírito de Deus me deu. Olha a palavra profética, preste atenção, porque isso é para quem quer ser um microempresário de Deus. Assim diz o Senhor: todos que tiverem um plano mal elaborado, foi porque não me consultou antes. Está falando para os crentes, está falando para os servos de Deus. Há pessoas que bolam um plano e diz: vou me dar bem, mas as condições são mínimas para se darem bem, porque o homem, se for ganancioso, só prestará para si mesmo. Este homem de mim não achará nenhum bem, diz o Senhor. Concordo com aqueles que me satisfazem. Eles primeiro pedem ajuda a mim e assim traçam seus projetos e colocam no meu altar esperando uma resposta. Assim diz o Senhor: para se ter liberdade e alcançar um futuro promissor, é necessário ser guiado por mim, e eu o farei ficar livre das emboscadas dos homens que prendem os seus funcionários e não deixam trabalhar para mim. Vou dizer: digo, você quer ser um patrão? Então alcance esta dádiva de mim. Um microempresário criado por mim fará o que eu mandar, e eu o corrigirei e farei que alcance o meu bem. Fazendo assim, terei o prazer de fazê-lo progredir. Assim me disse o Senhor, para falar com você que quer ser um microempresário. Trace o teu plano. Primeiro, coloque no altar de Deus. Faça um voto. Seja sincero com Deus e diga: Senhor, eu não vou ficar preso no meu serviço, ainda que ele prospere, mas eu vou dividir o tempo e dar o tempo que pertence a ti, e serei fiel no que eu ganhar, darei o dízimo. E coloque no altar que Deus vai orientar a tua vida. Deus vai abrir as portas, porque as coisas de Deus acontecem na nossa vida quando nós esperamos por Ele. Ele trabalha por nós. Aleluia! Nabote tinha uma grande vinha. Se a vinha dele não fosse viçosa, bonita, próspera, Acabe não teria o olho grande nela. Assim acontece com muitos que começam um comércio e logo fale, não vá avante, porque precisa da bênção de Deus. Aleluia! Então, se você tem interesse de montar um negócio, você é servo de Deus, saiba, primeiro o reino de Deus, depois o teu negócio. Primeiro coloca no altar, depois espere a resposta e a orientação de Deus, que Ele irá te abençoar. Existem muitos que já faliram, mas existem muitos que fizeram propósito com Deus e olha, cresceram na vida empresarial, começaram com um micronegócio,
ficou um negócio bom e foi se tornando um negócio bom e se tornou um grande empresário para a glória de Deus. Tudo depende do teu propósito com Deus, né? Tudo depende do teu propósito com Deus. Se você fizer um propósito que agrade a Deus, Deus vai te abençoar com certeza, mas o grande problema, sabe o que é? Quando o dinheiro começa a entrar, ele fica de olho grande e esquece da obra de Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai cair, o negócio dele vai minguar e ele vai falir, porque ele não honrou o Deus dele. Já vi coisas semelhantes a essa acontecer com o servo de Deus. Então, em nome de Jesus, eu oro para aquele que quer ser um microempresário e espera a bênção e a orientação de Deus. Faça você o propósito com Deus, espere e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, através dessa palavra profética, que a resposta de Deus e a bênção de Deus venham para a tua vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus.